enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a Terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. E aí pessoal, tudo bem? Lucas aqui. E hoje nós vamos falar sobre Os Miseráveis de Victor Hugo. Bora lá! E aí pessoal, meus queridos roedores, quanto tempo? Eu sei, a gente tá meio sumido aqui no canal, a gente pede desculpas, mas sabe, né, eu tava no TCC, trabalho, faculdade, é um momento que a gente precisa de um tempo pra cabeça, né, então eu peço desculpas, mas a gente vai voltar agora, vamos tentar manter um ritmo bem legal pra vocês. Hoje eu vou falar sobre um livro que é muito importante na minha opinião, é um livro que deveria ser obrigatório, mas na verdade isso seria contra a ideia do próprio livro, de certa forma. A gente vai falar de Os Miseráveis de Victor Hugo. É um livro pequenininho, de 1511 páginas, nessa edição da Martin Claret. Muito boa edição, por sinal. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre o autor, né, o Victor Hugo. Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1802 em Besançon, na França. Não sei falar, tá pessoal, me perdoem. E ele veio a falecer em 22 de maio de 1885 em Paris, na França. O que ele fazia da vida? Ele era um romancista, ele era poeta, ele era ensaísta, um artista, ele era um estadista e também alguém que lutava pelos direitos humanos. Isso a gente vê muito nessa obra, Os Miseráveis. Ele não fala diretamente, né, vamos defender os direitos humanos e blá blá blá. Não, mas ele narra toda uma miséria. E a miséria não só de um ou dois personagens, mas de vários e de diferentes formas. Os Miseráveis é um livro que não envolve só ficção. Ele é um romance que se passa na França. Ele narra eventos do século XVIII, mas principalmente ele se passa no século XIX, na primeira metade do século XIX. Mas o que a gente se depara com esse livro? A gente se depara principalmente com a miséria que é o fanatismo. Por exemplo, um dos personagens, o Javert, acho que é Javert que se pronuncia, se alguém souber como se fala corretamente, por favor, nos ajude. Policial, que para ele a lei tem que ser seguida e pronto, ele é um policial cego pela obediência. Ele não tem outros comportamentos. Temos também os Thénardier, uma família liderada pelo pai, que é miserável porque quer se aproveitar dos demais. De qualquer forma, ele quer ganhar dinheiro e problema dos outros, azar dos outros, né? Mas a miséria desse livro não vai só nisso, né? Ele vai também a miséria em massa, aquela miséria que todo o povo sabe que está fazendo errado, ou finge que está achando certo, ou que entende o momento. É a miséria, como poderia dizer, não apenas cognitiva, mas de raciocínio, de liberdade de expressão, de capacidade de pensar por si mesmo. É um livro muito importante. E assim, pessoal, quais personagens a gente vai se deparar, tá? Eu vou dizer só alguns, tá? A gente vai se deparar com um padre que ele realmente, um bispo na verdade, às vezes eu confundo padre com bispo, que ele realmente prega o cristianismo de certa forma, mas ele também percebe que ele não faz tudo que ele prega às vezes, né? Mas ele ainda assim é um sujeito muito bom, porque ele doa o dinheiro que ele deveria ganhar da igreja, então ele é uma pessoa pobre. Como padre, como bispo, ele deveria ganhar um bom dinheiro, mas ele doa livremente, ele não se importa com isso, ele vive com o necessário, só isso. Agora é o seguinte, outro personagem é o Jean Valjean, o Jean Valjean, personagem que foi preso por roubar um pão para tentar alimentar os sobrinhos e a irmã. E ele vem a sofrer, né, como um
forçado, que é o termo que usam para os prisioneiros que são mandados para as galés. Mas quando ele encontra esse bispo, esse padre, ele muda. O ódio que ele tinha contra a sociedade, né? Porque ele roubou um pão e ele foi preso por vários anos. Enquanto muitos outros roubavam, faziam crimes piores e por terem dinheiro não sairiam da cadeia, né? Não iriam para a cadeia, na verdade. Enfim, o Victor Hugo ele ligou todos os personagens de uma forma muito interessante. Alguns não chegam a se ver, tá? Mas tipo, personagem A conheceu B, influenciou. O personagem B conheceu C, D, E, e tudo se influencia, sabe? Então é uma obra para mim magistral, uma obra gigantesca, maravilhosa. Para mim tá no top 2 livros que eu já li, tá? Se não é o primeiro, não sei como não seria, né? Ou não consigo dizer, esse aqui é o segundo. Não é fácil dizer que esse aqui é o segundo melhor. Pra mim é o melhor junto com alguns outros, sabe? É genial. Mas continuando aqui, pessoal, que outro tipo de miséria tem? Será que só as pessoas mais velhas são miseráveis? Será que os jovens não são miseráveis? A gente percebe a miséria dos jovens quando eles se entregam totalmente à emoção e não utilizam a razão, ou quando os mais velhos se calam essa miséria de atitude. Cada personagem é um tipo de miséria, mas eu creio que uma personagem que sofreu mais e que aproxima muito a obra dos nossos dias de hoje, além do Jean Valjean, além do Bispo, além do Thénardier, que, vamos ser sinceros, parece aquele jeitinho brasileiro acontecendo na França, foi a Fantine. Ela é uma mulher que tinha um grupo de amigas, que conheceram um grupo de rapazes, eles saíram, se apaixonaram, e no fim aconteceu o que muitas vezes acontece, né? Aquele rapaz a abandonou. E a gente vê toda uma miséria que uma mulher é capaz de passar não para se manter, mas para manter um filho vivo. Então ela faz de tudo para manter viva a criança que resultou da relação que ela teve com aquele rapaz. Sim, mas isso é comum hoje em dia. É comum, mas não deveria acontecer esse abandono, esse uso do outro. E a gente tem que lembrar que é século XVIII, XIX que se passa a história, onde as mulheres deveriam ser bem portadas, não deveriam fazer isso ou aquilo. Sabemos como era difícil, ainda é difícil a vida para a mulher, né?